Galera, vocês curtem Jujutsu Kaisen? Se você curte, beleza, meus parabéns, você é um cara de bom gosto. Se você não curte, então fica aqui com a gente que vocês vão entender por que essa obra é tão insana. Mas é claro que, apesar de ser tão insana, existe também muita polêmica que envolve, né, um personagem específico. Um não, dois. O próprio Sukuna e, claro, ele, o protagonista, o cara, né, o galã, o ápice de tudo, o próprio Gojo Satoru. E aí, será? Qual foi o verdadeiro motivo que fez com que o Gojo, o maior feiticeiro dessa obra, perdesse da forma que perdeu para o próprio Sukuna, o rei das maldições? Então fica aqui que a gente vai trazer para vocês a verdade que ninguém quer aceitar, mas galera, eu tenho que falar para vocês. Vamos aceitar que vai doer menos e claro, é um feito que surpreendeu a todos e sim, de fato pegou todo mundo de surpresa, mas é a realidade. Então vamos dar um pulo lá que a gente vai implementar aqui alguns trechos que o próprio, né, GG Akutami deixou, que veio a público esclarecer e a gente também vai apimentar um pouquinho mais esse assunto. Então vamos dar um pulo lá agora. Então, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar esse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, cara. Sejam muito bem-vindos e realmente o hype que vocês estão dando pro canal está surreal. Então, nesse cenário improvisado, a casa da minha sogra, nos ajude, porque a gente está procurando nossa casinha pra gente montar um estúdio badass e você vai fazer parte dos nossos vídeos. Nós vamos interagir em tempo real. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso acontecer. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. O Sukuna só venceu o Satoru Gojo por puro roteiro. Eu sei que vocês ainda não entenderam isso, mas chegou a hora, ok, de aceitar, galera, apesar de muita polêmica. É exatamente isso que vocês acabaram de ouvir. Vamos aceitar porque realmente é um assunto que vira e mexe vem à tona. Apesar de estar, né, cercado de muita polêmica, muitos fãs ainda não aceitam. E existe sim alguns motivos para isso e a gente vai falar para vocês agora. Vamos lá. Ao longo de toda a jornada, ok, da obra, foi dito como uma imensa força que Satoru era realmente incrível e impressionante em relação a qualquer outro feiticeiro dentro da própria obra. Foi dito até mesmo que o seu nascimento causou um desequilíbrio no mundo inteiro por conta do seu imenso poder, o que fez com que inclusive mais maldições, né, tivesse que fugir para equilibrar o imenso poder do feiticeiro Gojo. Sendo assim, durante toda a jornada da obra, é falado como alguns feiticeiros são super overpowers. Um deles é o próprio Sukuna. Esse é o feiticeiro mais poderoso, mas, com exceção de Satoru, esse é o feiticeiro mais veloz, mais poderoso, mas com exceção do próprio Satoru. Basicamente isso. Se existia ali, se surgia um feiticeiro super casca grossa, existia Satoru. Por quê? O seu poder estava em uma outra escala. Então isso o diferenciava muito. A diferença dele para os outros feiticeiros, até mesmo para maldição especiais e incríveis, era extremamente avassaladora. O Satoru Gojo, ele realmente estava muitos passos à frente de qualquer outro feiticeiro que surgia na obra. Entretanto, o Sukuna estava aqui logo atrás de você, certo? Sem citar seus grandes poderes e conhecimento de energia da maldição, como o próprio infinito, por exemplo. Esse poder é característica do próprio Gojo. Esse mesmo infinito que faz com que nada o atingisse, principalmente conforme ele foi ali evoluindo e as suas habilidades, utilizando ali, né, aquela venda no rosto, né, para poder cobrir seus olhos, fazendo com que ele conseguisse acumular, né, e preservar mais energia amaldiçoada, fazendo com que o seu Mugen, ou o próprio infinito, né, se tornasse infinito, que esse era o objetivo. E realmente ele conseguiu. Cara, realmente o Satoru Gojo, ele é um personagem especificamente muito fora da caixa do próprio Jujutsu Kaisen. Porque o hype dele era tão insano, tão incrível,
que eu acho que nem mesmo o próprio GG Akutami acreditava que ele fosse, né, ter tanta relevância na obra. Por ele ter sido partido ao meio da forma como ele foi pelo Sukuna, de maneira inconsistente, muitos fãs até hoje questionam por que de fato ele perdeu. Nem sequer o próprio autor soube trazer explicações até o exato momento, onde ele veio a público e dizer que Gojo só perdeu por conta de vacilo, por conta do seu próprio ego. De fato, faz sentido? Faz. Mas não faz tanto sentido porque durante toda a obra é dito que o Gojo era um cara muito superior a qualquer outro feiticeiro que surgisse na obra. É certo que o próprio Sukuna, o rei da maldição, ele era poderoso. Mas perder, ok? O Gojo perder da forma como ele perdeu para o Sukuna, isso é incabível. Então, no nosso ponto de vista aqui, vou ser sincero com relação a isso. O próprio GG Akutami, né, vinha a público e dizer que ele perdeu por puro desleixo, por puro descuido, né, por ego. Pra mim, foi uma passada de pano de roteiro. Simples assim, pra não sujar o roteiro da obra. Porque, galera, não faz sentido com todo o perfil que o Gojo tem. Tudo bem, ele poderia perder pro Sukuna, sim, mas não da forma que ele perdeu. Certo? Ele poderia ganhar do Sukuna? Sim. Com muito trabalho? Sim. Mas ele não venceu. Então, GG Akutami vinha a público e dizer que foi vacilo do Gojo. Tudo bem que o Gojo realmente ele era um cara que gostava de mostrar superioridade. Era um cara desumilde até. Sabe? Por ele ser um feiticeiro muito acima da média de qualquer outro. Por ele ser um feiticeiro na era moderna. E isso deixava ele muito hypado. Ok, mas ele chegaram ao ponto de se descuidar, sabendo que à sua frente tinha um feiticeiro capaz de destruir tudo que existe na realidade, né? Realmente a gente fica se perguntando se realmente faz sentido o que o GG Akutami falou, mas não faz. Para mim, aqui no canal, no nosso ponto de vista, é apenas uma passada de pano no roteiro, ok? E o próprio Gojo, ele é um clássico, tá? Ele é um clássico caso de personagem que diz que uma hora ele precisa evoluir, mas logo ele precisa morrer. Ele precisa deixar a obra, porque a sua presença, de fato, é tão grande, tão maior que a própria obra do como eu posso falar aqui pra vocês, do Jujutsu Kaisen. Deu até um branco aqui. Então o que acontece? Ele era muito maior do que a própria obra. Pra vocês terem uma ideia, quando ele foi ceifado, cara, realmente a galera se uniu em peso. Né? Os fãs prestaram homenagem em estações de trem, sabe? Em portas de cemitério, sei lá, sabe? Com vela, com cartaz dele, realmente todo mundo sentiu a perca do Satoru Gojo. E aí, isso só retrata a importância que ele tinha para a obra. Então, GG Akutami, né, ele não esperava, no meu ponto de vista, que ele fosse ter essa relevância, esse hype todo. Então, de alguma forma, precisava tirar ele de cena, porque não tinha história para colocar em cima do próprio Gojo. Eu acredito nisso, não sei se vocês concordam, tá? O Gojo, com certeza, é esse clássico, tá? É esse clássico entre os clássicos em Jujutsu Kaisen. Pra mim, foi puro roteiro, tá? Sem uma explicação justa para todos nós fãs de Jujutsu Kaisen. Não tem outra explicação. Não sei se vocês engoliram, né, essa explicação do GG aí, falar que foi descuido, isso e aquilo. Cara, a gente viu a luta, a gente viu, sabe, o quanto ele foi capaz de, né, bater de frente com o Sukuna, usar o Mahoraga. Cara, foi um negócio sinistro. E aí a gente viu que ele foi ceifado da forma que ele foi. Ok? Então a gente resolveu trazer esse vídeo aqui pra vocês, explicando de uma vez por toda. Doa, eu sei que vai doer, eu sei que é dolorido e é difícil de aceitar, mas foi puro roteiro. Roteiro puro. Sinto muito, GG, mas essa explicação não me convenceu e eu tenho certeza que muitos fãs de Jujutsu Kaisen também não. Então comentem aí se vocês concordam aí com a gente e se vocês acham que GG também
tem razão com relação a dizer que o Gojo só perdeu por puro, né, desleixo, descuido, por puro ego, beleza? A sua participação é muito importante e, claro, mais um vídeo entregue, não se esqueça de se inscrever, que é muito importante, nos ajudem, compartilhem nossos vídeos, porque a gente está crescendo graças a vocês, rapaziada. Dito isso, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!